Fundos de investimentos renda fixa. Você sabe quais são as diferenças entre as classificações CVM? É isso mesmo, porque eles não são todos iguais. Eu sou o Bruno Piacentini e nessa aula eu vou te mostrar toda a parte conceitual que você precisa diferenciar para a sua prova de certificação dos fundos renda fixa e também trouxe 4 lâminas de fundos de investimentos para que você identifique na prática cada um deles. Então não esquece, já deixa seu like aqui que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo, tanto para certificação, carreiras no mercado financeiro e prática sobre o mundo dos investimentos. Então começar essa super aula de fundos de investimentos renda fixa, já aparecia aqui misteriosamente no slide, mas antes eu quero deixar para você que se você tem dificuldade em algum outro tema, eu tenho dificuldade com debêntures, derivativos, sistema financeiro nacional, previdência, não importa, deixe aqui nos comentários que eu trago essa aula para você também, tá bom? Bora falar sobre FII renda fixa. O princípio é entender que a CVM classifica os fundos em renda fixa, ações, multimercado e cambial. 4 classificações. Mas, para a renda fixa, ela amplia o leque em outros 5 fundos. Fundo de investimento renda fixa simples, curto prazo, referenciado, dívida externa, crédito privado, nós vamos ver sobre todos eles hoje, tá? Mas, para que um fundo seja considerado renda fixa, ele deve aplicar, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido em ativos, em instrumentos de renda fixa. Como, por exemplo, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, DPGE, debêntures, títulos públicos federais, certo? No mínimo 80% do seu patrimônio líquido nesses ativos para ser renda fixa. E aí ela amplia, como eu disse. Nós temos o fundo renda fixa curto prazo. Então ele vai respeitar, todos eles, tá? Eles vão respeitar este percentual inicial como princípio, 80% em renda fixa, mas o curto prazo ele aloca em ativos em que o prazo seja, no máximo, 375 dias, porém, a média deve ser igual ou inferior a 60 dias. Então, por exemplo, há um fundo que comprou um CDB com vencimento, parece um CBD aqui, né? CDB, com vencimento em 375 dias, um outro CDB com vencimento em 200 dias, só que os outros ativos, todos os outros, eles deverão ter prazo iguais ou inferiores a 60 dias, e tem que ser a maioria, porque a média ponderada do prazo deve ser igual a 60 dias ou menor que 60 dias, certo? Assim ele será curto prazo. Outra coisa que você não pode confundir neste tema é o que diz CVM e o que diz Receita Federal. Então vamos lá. A CVM permite que para um fundo curto prazo, a aplicação seja com títulos no máximo de 375 dias para vencimento. A Receita Federal diz 365 dias. Então essa é a separação. E para que serve essa separação da Receita Federal? Nós temos a tributação de fundos. Os fundos de renda fixa, eles possuem o Come Cotas. Então, a Receita Federal vai tributar em 20% no Come Cotas os fundos curto prazo e 15% no Come Cotas os fundos longo prazo. E a Receita Federal separa com base em 365 dias o prazo médio ponderado da carteira também, certo? Então, Receita Federal 365, CVM 375. Não confunda essas duas datas, certo? Outro tipo de fundo renda fixa que nós temos é o referenciado. Vai seguir o princípio de 80% em renda fixa, mas esse ele vai até além. Ele deve aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em ativos que façam referência ao benchmark. Tá, mas o que é benchmark? Benchmark é um índice de referência. No atletismo, quem é a referência? Bolt. No futebol, quem é a referência? Messi, Cristiano Ronaldo? A maioria vai falar Bruno Piacentini? Então, somos referências. Mas na minha cabeça, eu sou o melhor. É a mesma coisa para fundos. Os fundos de investimento renda fixa, eles possuem como referência taxa DI, IPCA, algum IMA, então índice de mercado IMA, IMA-B, IMA-S, IRFM, tá? Alguns desses índices serão utilizados para benchmark e esse fundo referenciado deve aplicar 95% do patrimônio líquido para fazer referência a esse benchmark. Fica até legal nós vermos depois na parte prática. Fundo de investimento renda fixa simples.
Este é o único tipo de fundo que o investidor não precisa preencher a análise do perfil do investidor, o API, porque como o próprio nome já diz, ele é muito simples. O gestor ele deve aplicar no mínimo 95% em títulos públicos federais, ou seja, baixíssimo risco de crédito. Ele pode pôr em um CDB? Ele pode utilizar créditos privados? Sim, desde que tenham um risco baixíssimo também de crédito e de mercado, tá? Eles devem seguir bem próximo dessa ordem de risco, beleza? Nós temos também outro tipo de fundo, que é o dívida externa. E aí eu vou comparar com o título público federal que está aqui. No mínimo, 80% aplicado em títulos públicos do governo emitidos fora do país. Então, quando o governo federal ele quer captar recursos de terceiros no mercado, o que ele faz? Ele emite um título público federal, certo? Uma LFT, uma LTN, NTNB, NTNB principal, NTNF. São títulos do Tesouro Nacional emitidos aqui no Brasil para captar o nosso dinheiro em reais. Só que se o governo quiser captar em euro, se o governo quiser captar em dólar, ele emite um título público federal no exterior, fora do país, tá? E esse fundo renda fixa, dívida externa, é a dívida do governo fora do país. 80% no mínimo aplicados nesses títulos, tá bom? Nós temos, por fim, crédito privado. Esse aqui, além de preencher a análise do perfil do investidor, o investidor deve assinar o termo de ciência de risco, porque dentre todos estes, o crédito privado é o que possui maior risco de crédito, porque ele deve alocar 50% no mínimo em ativos de crédito privado. Então, CDB, LCI, DPGE, debêntures, tem um risco maior do que aplicar em títulos públicos federais, certo? Agora eu vou trazer para você aqui algo na prática. Eu vou abrir o site do Mais Retorno para que a gente entenda um pouquinho como é a classificação na prática. Beleza, já estou aqui no site da Mais Retorno. Nós não temos nenhuma parceria com a Mais Retorno, mas é algo que eu utilizo para o meu dia a dia, para as minhas aulas, porque é um site bem legal para comparação, para entender a lâmina, a carteira, a composição do fundo, tá? E eu sugiro que você faça o mesmo. Você aprendeu até aqui toda a parte teórica e conceitual para sua prova, mas tira isso daqui, aqui não vale tanta coisa, extrai e coloca na prática, utilize plataformas, recursos para que você possa praticar o conteúdo. Você vai expandir seu conhecimento para a prova e vai levar para o que mais importa, que é a vida no mercado financeiro, beleza? Certo, eu excluí aqui da nossa pesquisa, da nossa análise, o curto prazo, porque é um pouco mais complexo a gente conseguir visualizar o vencimento do ativo, na verdade, né? Então eu tenho aqui um fundo simples, um referenciado, um crédito privado e um dívida externa. O primeiro é um fundo de investimento da Caixa, que ele é simples, esse RF significa renda fixa, esse LP, longo prazo. E aqui olha só a quantidade de coisas que você aprende na teoria que você está vendo na prática. O administrador do fundo, o gestor do fundo, que ambos são a Caixa. Quando o administrador é uma instituição financeira, o gestor, o distribuidor e o custodiante podem ser o mesmo, tá? Não precisa da contratação de outro. O fundo tem o próprio CNPJ. Aqui, ó, o benchmark, como eu disse lá, o benchmark do futebol é o Bruno Piacentini, isso é consenso, tá? Sei. Aqui o benchmark é o CDI. E eu quero chamar a atenção para uma coisa que o mercado diz muito. O mercado diz muito taxa CDI. Você sabe que a taxa, na verdade, é a DI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário que lastreia essa operação, tá? Mas tá tudo bem você falar taxa CDI, não tem problema algum. O que eu quero chamar mais atenção aqui é para a subclasse. Então é um fundo simples e nós vamos agora comparar aquilo que nós falamos com relação à parte teórica. Vou comparar a carteira do fundo. Então venho aqui em carteira, ver os ativos deste fundo e aqui eu tenho a composição do patrimônio líquido. 60% em títulos públicos federais. Ué, mas não precisava ser 95% em títulos públicos federais? Sim, mas eu disse também sobre crédito privado. Então eu vou pegar aqui, ó, vou descer e a gente vai analisar cada um deles, tá? Então, títulos públicos federais, tem todos esses. Piacentini do céu, o que é BRSTN? O que é isso? Uma dica para você, você pode copiar aqui, dar um Ctrl+C, abre uma aba do Google aqui, dá um Ctrl+V, pesquise e olha só o que vai aparecer agora. Se você entrar aqui no Ambima Market Index,
você pode dar um Ctrl F para pesquisar exatamente uma palavra. Dá um Ctrl V naquela palavra que você copiou e olha só, nós temos uma LFT nesta composição aqui, tá? Ou seja, é um título público federal LFT, variação da Selic para o investidor. Aqui tem vários outros, tá? Esta representatividade dos títulos públicos federais se dá em 60% com base no patrimônio líquido. Outros 24% estão em depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras. Lembra o que eu falei? Pode sim compor com crédito privado, desde que tenha baixo risco de crédito e baixo risco de mercado, seja bem próximo dos títulos públicos federais, certo? Então aqui 60 com 24 vai dar 84, mais 15% em operações compromissadas. Vai ser um outro título público federal aqui, ou seja, respeitou muito mais do que os 95% em títulos públicos federais ou crédito privado de baixo risco, certo? Bora agora para outro fundo. O próximo fundo que eu tenho aqui é da BTG Pactual Tesouro IPCA Curto, fundo de investimento referenciado. Então vai fazer referência ao benchmark, tá? Aqui benchmark ele coloca como CDI, mas olha só o nome do fundo, IPCA. Então ele vai buscar trazer referência à inflação, para pagar próximo da inflação ou uma taxa real para o investidor, tá? Então aqui eu tenho a razão social, CNPJ, o administrador, o gestor, indexado, ó. A subclasse diz que ele é indexado. Então nós podemos ter fundos indexados, que é a mesma coisa que passivo, ou fundos ativos. Quando eu falo fundo indexado ou passivo, é aquele fundo que busca replicar, acompanhar o benchmark, pegar na mãozinha do benchmark e andar lado a lado com ele. Um fundo ativo é aquele que olha para o benchmark, olha para a referência e fala, eu quero ser o melhor, quero ser melhor que esse cara. Lembra daquela imagem do Cristiano Ronaldo? Tens que pensar que é o melhor. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. É esse fundo ativo, tá? No caso, não esse, mas um fundo ativo, porque esse aqui é um fundo indexado. Vamos ver a carteira, a composição desse fundo aqui agora. Então visualize os ativos desse fundo e nós vamos ter aqui, ó, 98% em títulos públicos federais. Para o conceito? O conceito é 95% em ativos que façam referência ao benchmark. Vamos ver quais são esses ativos. Se eu der aqui ó, um Ctrl C, igual eu fiz aquela hora, para aqui e troco aqui meu título, ó, Ctrl V, eu tenho um NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B. O que esse título paga para o investidor? É uma taxa híbrida. Variação do IPCA mais taxa real. Variação do IPCA. Qual que é o nome do fundo? Deixa eu subir aqui para que a gente veja novamente. Carteira do BTG Pactual Tesouro IPCA. Então ele está mais do que fazendo referência ao seu benchmark, certo? Então nós vimos teoria, trouxemos para a prática. Bora para o próximo fundo. O outro fundo que nós temos aqui é do Bradesco. Então é um fundo de investimento renda fixa, dívida externa, crédito soberano. Dívida externa são aquelas emissões do Tesouro Nacional para captar recursos de fora do país. Não vai captar em real, vai captar em dólar, vai captar em euro, certo? Então nós vamos ver aqui a carteira, a composição desse fundo. Olha só, 94%, aqui a gente nem precisa ampliar, né? Mas 94% em investimentos no exterior, certo? Então bem próximo ali, ele fala, vamos lembrar aqui, ó, 80%, tá? 80% mínimo em dívida externa, então ele está acima do percentual mínimo para ser considerado dívida externa. Ele investe aqui 94% em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional fora do país. Aqui nós temos agora o último fundo, que é um fundo da Daicoval. Classificação, Fundo de Investimento Renda Fixa, CP. Este CP é de crédito privado, beleza? Então nós temos aqui, ó, subclasse, duração baixa, grau de investimentos. Esta subclasse é a estratégia Ambima, tá? Eu vou parar um pouquinho a aula aqui sobre a classificação CVM para falar também sobre a classificação Ambima, que também é importante para a sua prova. A CVM classifica os fundos em renda fixa, cambial, ações, multimercado, como nós já vimos. A Ambima complementa o código. Então ela olha e fala... Peraí, um fundo renda fixa crédito privado, X, não pode ser comparado com um fundo renda fixa crédito privado Y, porque eles possuem estratégias diferentes. Então essa subclasse aqui
ela diz respeito à estratégia ambígua. Também é tema que eu posso trazer aqui para você se você quiser, tá? Então, aproveitar esse momento para pedir para você deixar o like se você estiver gostando da aula, deixe um comentário aqui também, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos, amigas que estão estudando para certificação, vou levar esse conteúdo para mais pessoas que possam ser aprovadas na certificação, tá? Bora ver então a carteira desse fundo de investimento crédito privado. Olha só como ele já tem aqui, ó, em debêntures, 35%. As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima não financeira, tá? São, por exemplo, Petrobras, Vale, Via Varejo, que vão emitir esses títulos. Logo, crédito privado. E aqui nós temos outros 33% também em crédito privado, só que de instituições financeiras, CDB, LCI e assim por diante. Então 35 com 36, 33, nós temos aí 68% em títulos de crédito privado, mais do que respeitando também o limite de 50%. Então eu trouxe para você aqui toda a parte conceitual, teórica dos fundos de investimentos renda fixa e comparei com a realidade, com a prática. E eu quero muito que você faça isso, tá? Tô falando novamente isso porque eu acho muito importante. Este é o DNA, tá no sangue da Eu Me Banco. A gente não consegue chegar aqui e trazer um conteúdo para você passar na certificação, porque nós sabemos que tirar a certificação, passar na certificação, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o quanto que você consegue extrair da teoria que você estudou para passar na certificação e aplicar na prática. Isso muda a sua carreira. Já tenha em mente isso, tá bom? Mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês que assistiram e acompanharam essa aula, que deixaram um like, que deixaram um comentário. Comenta se a aula foi legal, se você gostou de trazer aqui o conteúdo teórico com a prática, se você tem alguma sugestão de tema também para as próximas lives. E não esquece de se inscrever no nosso canal, senão você perde todo o nosso conteúdo aqui da Eu Me Banco. Tamo junto, até a próxima.